Olá amigos, boa noite, como vão? Vamos para mais uma edição do Jornal do Masa Tradicional, especial Ciências. E nós estávamos analisando a revista Scientific American, a última a estar nas bancas, ano 18, edição 198, de agosto de 2019, nós que estávamos falando sobre a energia nuclear. E o artigo era do Wade Rush, em que ele se dizia ter uma outra visão da energia nuclear, de tal forma que ele é um defensor desse tipo de energia, e diz ele que as mudanças climáticas o assustam mais que o risco de problemas de novos acidentes nucleares causados em usinas. Nós já fizemos cerca de metade da reportagem, então nós faremos a outra metade. Hoje, o principal obstáculo para o investimento em uma nova central nuclear nos Estados Unidos não é a segurança, mas seu custo. 2 novos reatores da Westinghouse Electric Company, em construção na usina atômica Vogtle, na Geórgia, estão 5 anos atrasados e 14 bilhões de dólares acima do orçado. Isso se parece muito com a nossa Angra 3, que é a usina nuclear que o Brasil está construindo. Já gastou um montante extraordinário, mas precisa de um montante de quase 7 bilhões de dólares para poder terminar a usina nuclear. Se você quiser assistir mais detalhes sobre o programa nuclear brasileiro, nós temos na playlist de energia um especial falando sobre Angra 3 e, consequentemente, sobre energia nuclear no Brasil. Os construtores de reatores tradicionais não conseguiram acompanhar os princípios básicos de projeto, fabricação e cadeia de suprimentos comprovados em outras atividades de capital intensivo, como as indústrias farmacêuticas e de turbinas aéreas, revelou um relatório de 2018 do MIT Energy Initiative. Ou seja, gente, em função, provavelmente, de todos os protocolos e dos acidentes nucleares recentes, 1986, Chernobyl, 2011, Fukushima, não conseguiu-se pela indústria baratear o custo de um reator nuclear. Nós temos uma série de elementos de segurança que custam muito, de tal forma que hoje no mundo o quilowatt-hora da energia nuclear é 3 vezes mais cara do que a média das outras energias. Portanto, como afirmou o autor, este não avanço está atrelado a todo o custo tecnológico, humano e, sobretudo, acidental que ocorreu nos últimos anos. A revolução do fraturamento hidráulico nos anos 1990 transformou o mercado de energia. Nos Estados Unidos, o gás natural ficou tão barato e abundante que nem as centrais nucleares bem geridas podem competir, a menos que se considere o custo social do carvão, uma medida que representaria o dano econômico que com certeza virá da elevação do nível do mar, dos incêndios florestais e de outras consequências das emissões de gás carbônico. Então, pessoal, é o seguinte, hoje, e eu afirmei isso no comentário, a energia nuclear é a mais cara do mundo. Para piorar a circunstância e tudo que vem acompanhando, a questão tecnológica, a questão de procedimentos, a questão de treinamento humano, a questão acidental, nós tivemos recentemente uma técnica de aproveitamento do gás natural e do petróleo, do xisto pirobetuminoso. Logo, nós tivemos o mercado inundado por um produto ainda mais barato,
muito acessível, o que tornou, por enquanto, a energia nuclear bastante anacrônica. E ela, inclusive, ela só é um pouco mais barata que o carvão mineral se levarmos em consideração o impacto ambiental e social que poderá no futuro, advir, evidentemente, da continuidade da queima deste combustível fóssil. Se a eletricidade das usinas de combustíveis fósseis fosse taxada para refletir tal custo, as nucleares se tornariam repentinamente a opção mais econômica, argumenta o relatório do Massachusetts Institute of Technology, o MIT. Mas isso, gente, isto é uma suposição. Vai que daqui para frente alguém consiga melhorar o consumo do combustível fóssil, tornando ele, através de alguma reação, um combustível limpo. Claro que isso vai fazer com que esses combustíveis fósseis fiquem mais caros, mas talvez jamais superem o valor caríssimo da energia nuclear. Com a taxação do carbono, como a taxação do carbono é inviável na política, os estados de Nova York e Illinois buscaram outro ângulo, forçando usinas a gás e carvão a comprarem créditos de emissões zero dos proprietários de centrais nucleares. Nesses estados, tribunais rejeitaram os recursos dos geradores de energia contra os créditos de emissão zero e a nova Receita manteve aberta 5 usinas que seriam prematuramente desativadas. Então, temendo o impacto ambiental, esses 2 estados norte-americanos, Nova York e Illinois, são minoria, evidentemente, num conjunto de 50 estados nos Estados Unidos, já sobretaxou o consumo de combustíveis fósseis e, dessa maneira, a energia nuclear ficou mais barata, por isso que ela está ganhando força, escala, e as usinas em construção estão sendo terminadas. Precisamos entender esses créditos à nação para manter nossas atuais centrais nucleares operando enquanto removemos os obstáculos à construção de novos projetos mais seguros. Se permitirmos que os erros nucleares do passado nos desanimem, não venceremos a corrida contra o aquecimento global. Então, para o Wade Rush, a saída para o aquecimento global diminuir, ser controlado, é definitivamente a retirada do consumo de combustíveis fósseis. E daí porque ele defender como fonte substitutiva a energia nuclear. Gente, nós vamos continuar aqui na Scientific American Brasil, porque nós havíamos iniciado um artigo da Zeynep Tufekci, a emoção vai chegar à inteligência artificial, mas pode trazer consequências difíceis, e também nós não terminamos, então, portanto, nós vamos dar uma prolongada na análise da revista e vamos terminar, então, esta interessantíssima reportagem que fala da previsão de crimes, da previsão de comportamento, de interpretação de emoções. Em países mais autoritários, esse software pode ser usado para identificar descontentes. Estamos falando, então, dos softwares que leem emoções. Ora, se esses softwares que leem emoções detectar pessoas descontentes, obviamente que elas passam a ser suspeitas. E é isso que está acontecendo neste momento na China. Na China, um aplicativo empurrado pelo Partido Comunista tem mais de 100 milhões de usuários registrados. É o mais baixado na loja digital da Apple por lá. Em um país conhecido pela vigilância digital,
não surpreende que tantas pessoas tenham baixado um aplicativo que o The New York Times descreve como devotado a promover o presidente Xi Jinping. Em breve, as pessoas na China não poderão nem mesmo mover os olhos enquanto usam um aplicativo. A câmera do celular pode avaliar sua vivacidade e felicidade enquanto leem as últimas declarações de Xi e então identificar os que parecem menos do que plenamente entusiasmados. Então chegou a era da interpretação das emoções. E isto pode ser um grande perigo. Por quê? Porque se você estiver descontente com o seu político e ele estiver te vigiando, sobretudo numa ditadura como é o caso da China, isso pode resultar em sua condenação. Não só a China, a União Europeia está testando um tipo de agente virtual que utilizará o que alguns chamam de inteligência artificial detectora de mentiras, semelhante a sistemas usados pelo governo dos Estados Unidos. E como que é feito isso? Isso é feito analisando a alteração da pressão arterial, a dilatação da pupila, a exudação de suor. Então, todos esses comportamentos, eles indicam se uma pessoa está desequilibrada, está sob estresse, está sob tensão, está feliz. E a União Europeia, que é conhecida por sua democracia plena, agora está também utilizando esse sistema de vigilância o tempo todo. Quanto falta para que as empresas comecem a avaliar se o pessoal de atendimento está sorrindo o suficiente? Dessa forma, se você atende bem, corretamente, você conquista o cliente. Caso contrário, pode ser sumariamente despedido. Parece um passo gigantesco entre vender refrigerante e impor a obediência emocional, e certamente deve haver usos positivos para essas tecnologias. Mas, por enquanto, a autora do texto não vê nada de positivo e acha que são mais sistemas de controle e que isso pode criar uma grande ditadura digital. Mas as pessoas tendem a acentuar o lado positivo e minimizar as potenciais desvantagens. Lembram-se do bem-estar dos primeiros dias do Facebook? Pois é, o Facebook era muito querido, substituiu rapidamente o Orkut, fez ele desaparecer, mas agora ele já está colocando suas manguinhas de fora. Por exemplo, acusado de participar de eleições fundamentais, no Reino Unido, Brexit, no caso dos Estados Unidos, a eleição de Donald Trump, e no caso brasileiro, a eleição do presidente Jair Bolsonaro. Se algum dia puder sentir emoções humanas, data de Jornada nas Estrelas, poderá se surpreender como a ganância e o poder são importantes nas sociedades humanas. E a inteligência artificial emocional, a menos que seja regulada, pode tornar-se uma ferramenta-chave para o controle social. Isso deveria deixar todos nós com rostos infelizes. Então, realmente, é uma tecnologia muito clara para controlar as pessoas e pode ser utilizada, inclusive, para a manipulação. Bem, pessoal, já que nós estamos falando de manipulação, de controle, eu vou então estrear a Revista Galileu de setembro de 2019, edição 338, justamente na seção Tecnologia, assinada pelo Rubens Aquiles. Suas mensagens estão seguras no WhatsApp, ou seja, justamente nas páginas azuis, onde se fala muito de tecnologia na revista Galileu. O resumo, a chamada inicial é: Facebook,
que comprou o aplicativo em 2014, referindo-se ao WhatsApp, já se envolveu em polêmicas com vazamento de dados. É o que eu acabei de dizer agora. De tal forma que o Facebook já está sendo acusado e respondendo processos nos Estados Unidos e no Reino Unido, por enquanto não no Brasil, mas que ele influenciou as eleições para o Brexit, para a eleição de Donald Trump e para Jair Bolsonaro. Isso já se considera favas contadas. O WhatsApp possui, segundo dados divulgados do ano passado, mais de 1,5 bilhão de usuários em todo o mundo. Só no Brasil, mais de 120 milhões de pessoas enviam mensagens por meio do aplicativo. Então, realmente, 1,5 bilhão numa população de 7,5 bilhões de pessoas é um número muito significativo. 20% da humanidade hoje tem seu diálogo pelo WhatsApp e dentro do Brasil, praticamente 60% da população. O Facebook comprou o serviço em 2014 e também é dono do Instagram, já esteve envolvido em escândalos com vazamento de dados. Em 2018, uma reportagem revelou que a empresa Cambridge Analytica utilizou informações pessoais de 50 milhões de usuários da rede social criada por Mark Zuckerberg. Inclusive, há um documentário sobre segurança de dados, falando exatamente desta questão que envolve essa empresa inglesa Cambridge Analytica no Netflix e que é bastante interessante e que eu recomendo. É possível confiar no aplicativo de mensagens mais popular do país? É evidentemente isso que as pessoas gostariam de ter a resposta, sobretudo verídica, uma vez que o Telegram colocou em justas saias os integrantes da Operação Lava Jato, como vocês estão acompanhando, além da divulgação pelo próprio site que fez a denúncia, nós temos também agora a Folha de São Paulo e a Veja publicando sempre a interpretação e as conversas entre estas figuras eminentes da República Brasileira. A principal defesa do WhatsApp contra invasões é a chamada criptografia de ponta a ponta. Em outras palavras, as mensagens dos usuários são embaralhadas e só podem ser decodificadas pelos dispositivos do remetente e do destinatário. Portanto, nem mesmo o WhatsApp tem acesso ao conteúdo enviado e recebido pelos usuários. Vale lembrar que quando um texto ou mídia chega ao receptor, é excluído automaticamente dos servidores da empresa que não armazena cópias das conversas. E isto é uma notícia interessante, só que nós não sabemos se é verdadeira. O correto, sim. Seria o adequado, sim. Mas, pelo jeito, não é o que está acontecendo. Quando a mensagem não é entregue, o conteúdo criptografado é apagado após 30 dias. Então, tudo garante que há uma grande segurança por trás do sistema de comunicação por mensagem, o WhatsApp. Portanto, é bom que você fique sabendo isso, porque em caso de desconfiança, em caso de reprodução de suas conversas, de uso de suas conversas no ambiente de trabalho ou de convivência social, você pode até gravar isto e até processar o WhatsApp, já que ele não está cumprindo com esta regra que está determinada no texto. No entanto, os termos de uso do aplicativo permitem que o Facebook tenha acesso
a dados menos íntimos, como a frequência de uso do aplicativo. Segundo a empresa, isso permite uma maior eficácia no combate ao spam, além de melhores sugestões de amizade e anúncios mais relevantes no Facebook. Desde 2016, não é possível deixar de compartilhar seus dados com a empresa. Opa! Então, cuidado, porque se porventura a polícia pedir uma cópia de suas conversas e a empresa aceitar por eventual suspeita, note que todas as suas conversas, elas passam pelo Facebook. Se eles estão reservando ou não, se eles estão cumprindo o mandato judicial ou não, é outra história. A localização dos usuários, porém, não é rastreada. Quando alguém envia a localização em tempo real para um amigo, essa informação permanece criptografada. Então, de tal maneira que o texto garante que a sua privacidade é plena e garantida pelo WhatsApp. O WhatsApp garante a privacidade dos seus usuários, mas medidas adicionais de proteção devem ser tomadas para evitar exposição de dados e mensagens trocadas. Aqui, tudo que nós construímos na fala começou a ficar preocupante. É importante conectar o web apenas em computadores conhecidos e sempre se lembrar de finalizar a sessão caso outras pessoas utilizem o dispositivo. Outra medida, talvez uma das mais importantes para se proteger, é ativar a verificação em 2 etapas. Na prática, isso significa uma camada extra de segurança que exige um código PIN para registrar sua conta em um novo aparelho. Então, todo cuidado é pouco. É necessário, inclusive, você conhecer um pouquinho de informática e usar esses dispositivos extras de segurança para que a desconfiança sobre o uso dessa importante ferramenta não comece a tomar conta dos usuários. Porque se isso acontecer, logo o Facebook, o Instagram, o WhatsApp serão substituídos por outras ferramentas mais seguras que garantam a privacidade. Por exemplo, da mesma forma que o Facebook fez desaparecer para a pré-história da informação digital das redes sociais, o tão prestigiado Orkut. Pois bem, pessoal, nós agora vamos falar sobre uma reportagem, vamos iniciar da super interessante, edição 407, de setembro de 2019, em que nós vamos falar a corrida maluca da fusão nuclear. É a nossa segunda reportagem sobre fusão nuclear, já que nós tínhamos feito uma na Galileu, da editora Globo, do mês passado, edição de agosto, edição 337, e agora nós vamos iniciar então uma da editora Abril, publicada na revista Super Interessante. A reportagem foi feita pelo Vinícius Abate e pelo Bruno Garatoni. A ilustração pelo Estevam Silveira e o design pela Carol Malavolta. Ela produz energia limpa, segura e praticamente infinita. Há décadas, a ciência tenta dominá-la, sem sucesso. Enquanto isso, cada vez mais cientistas amadores constroem reatores de fundo de quintal, entre eles uma criança de 12 anos. Aqui, nesse desenho, nessa ilustração, o plasma se formando dentro de um reator experimental. Pessoal, então por hoje nós vamos ficando por aqui. Demos início a essa terceira reportagem, mas vamos concluí-la por hora e voltamos numa próxima oportunidade
falando sobre o Jornal do MAS Especial Ciências. Tudo de bom, fiquem bem, até a próxima.